Bem-vindos àqueles que estão pela primeira vez a assistir-nos aqui ou a assistir-nos nas redes sociais. Sintam-se livres para louvar a Deus. Nós vamos começar este tempo de adoração dizendo que Ele é bendito. E nós queremos bendizê-lo para sempre, por aquilo que Ele é, sobretudo na nossa vida, pela transformação que Ele tem operado em nós. Ele diz que entregou-se por amor, suportou uma rude cruz, mas Ele venceu a morte. Então nós hoje podemos estar felizes, podemos ter esta gratidão, porque este amor é aquele amor que Ele vence a morte, amém? Então convido-vos a ficar de pé e vamos louvar este Deus que é grande, é soberano, Ele é Pai, Ele é amor e Ele ainda hoje Ele tem poder para te curar, para restaurar, para salvar. Aleluia. Recebe toda a honra, Pai. Por amor se entregou.
como diz lá no Salmo 103, que a nossa alma ela possa bem dizer ao Senhor e que ela não se esqueça de todos os benefícios, de todas as bênçãos, de todas as coisas que Deus tem trazido à nossa vida e que nós possamos ter esta atitude de gratidão. E enquanto estamos aqui no momento de adoração, que Ele possa, o Espírito Santo, Ele contender com a nossa vida, Ele possa transformar. E esta próxima música ela diz, se o cego Ele pode ver-te, se o surdo ele pode ouvir-te, que eu te ouça, Pai, que eu te veja. Então aqui nós pedimos a Deus que abra os olhos do nosso coração, que abra os olhos da nossa mente, que Ele nos renove o entendimento a cada dia e neste lugar que Ele possa abrir o teu coração e o teu entendimento para as coisas de Deus, que Ele possa colocar em ti o coração do Pai, que Ele possa abrir os teus olhos para a vontade de Deus. Não, Senhor, não a nossa vontade, mas sim a Tua, Pai. Abre o nosso coração, Jesus. É esta a nossa oração, que nós te possamos ouvir, que nós te possamos escutar, Pai. Assim como a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, Senhor, nós queremos ter bem clara a Tua voz. Queremos ouvir bem claro aquilo que Tu tens a dizer sobre nós, Pai. Faz esta oração nesta tarde. Se o cego te pode ver, se o surdo te pode ouvir, que te
Senhor está a trazer ao teu coração. Não há Jesus, amor igual. Para além da dor, para além da doença, aleluia. Não há Amor igual ao teu, não há amor igual ao teu Jesus. Sim, ó Pai, sim, Senhor, o teu amor, Ele ainda hoje, Ele traz cura, Ele traz restauração, Ele traz palavras de afirmação, Pai. Aleluia. Tu me deste vida, Pai, pelo teu sacrifício, Jesus. Os nossos pecados, eles foram sarados, Senhor, as nossas pisaduras, Senhor. Aleluia. Faz-nos ouvir a tua voz, Pai. Faz-nos ouvir o teu coração, ó Deus. Aleluia. Que te ouça eu. que te ouça eu. Canta nesta tarde, se é o teu Que te desejo. veja Deus. Que te ouça, Que te ouça eu. Que te veja Deus. tal como tu és, Jesus. Esta minha oração. Esta minha oração. Mais uma vez cantamos. Não há como tu, Jesus. Não há. Amor igual. Enquanto declaras isto, ser restaurado. Aleluia. Não há amor igual. Sim, Jesus, recebe honra. Não há Todo louvor ao Pai. amor igual. Teu amor que restaura, Deus. Não há amor igual. Me deste vida. Me deste vida quando morte estava. Tu me escolheste quando nada era. Tu te importaste quando eu não me importava. Pois teu amor é inigualável. Me deste vida quando morte estava. Tu me escolheste quando nada era. Tu te importaste quando eu não me importava. Pois teu amor é inigualável. Sim, Jesus. Aleluia. Naturalmente, saudar a Igreja do Senhor, a quem alberca com a paz de Deus nesta tarde, e também todos aqueles que nos escutam também nesta tarde através dos canais digitais. E, meus irmãos, o tema da pregação foi cantado, foi anunciado em oração, e quando eu pensava que palavra, que partilha, que capítulo, que tema poderia trazer aos irmãos nesta tarde, a resposta, enfim, o sentimento foi não trazer propriamente nenhum tema a partir de um excerto da narrativa bíblica, mas partilhar com os irmãos a resposta a estas duas perguntas que eu acho que são fundamentais. Porquê é que tu crês e porquê é que tu pregas? Porquê é que tu crês e porquê é que tu pregas? E, meus irmãos, nós temos ouvido desde o primeiro hino que foi aqui anunciado,
até esta oração que foi feita, que verdadeiramente, irmãos, é importante que nós possamos refletir no nosso coração acerca daquilo que Pedro um dia escreveu numa das suas cartas, que nós devemos estar prontos a esclarecer, a dizer aos outros, a partilhar com os outros a razão da nossa fé. Porque é que cremos? E neste caso particular, porque é que pregamos? Naturalmente que o primeiro versículo que nos vem ao nosso entendimento, a razão fundamental pela qual cremos, a razão fundamental pela qual neste caso também pregamos, ela continua a estar fundamentada no livro de João capítulo 3, versículo 16. Um versículo que todos nós conhecemos de cor, mas que eu tantas vezes digo, sobretudo quando lemos aquela passagem relativa à ceia do Senhor, que não é por determinada passagem, não é por determinada narrativa bíblica ser lida a miúde ou ser lida frequentemente que ela se deve tornar vulgar ao nosso coração. Não, mas que ela possa, pelo Espírito do Senhor, ser a cada dia renovada no nosso coração, para que nós possamos, irmãos, no nosso coração e no nosso entendimento, renovarmos esta resposta. Porque é que creio? Porque é que prego? João 3, capítulo 16, não é mais de ler, porque ele é o fundamento da nossa fé e o fundamento da nossa pregação. Então, João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E esta expressão de tal maneira, irmãos, ela significa o amor incomensurável de Deus. Aquele amor, irmãos, que nós podemos apenas pressentir. Aquele amor que nos alcançou, que nos faz louvar, que nos faz sorrir, que nos faz gozar da presença do Senhor, mas que nos é, irmãos, impossível de entender. Porque Ele é incomensurável na sua dimensão. Este de tal maneira, irmãos, é aquele amor que fez com que o Pai entregasse à morte por cada um de nós o seu próprio Filho. Então, irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e amou o mundo, amou todo aquele que nasce, todo aquele que agora vive, todo aquele que pereceu. O Senhor amou, porque o Senhor amou o mundo. E o amor do Senhor, conforme diz a palavra do Senhor em Timóteo, Deus quer que todo o homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Mas nem todo o homem se salvará. Triste realidade. Mas isso não impede o desejo do coração de Deus. Porque o desejo do coração de Deus é manifesto. Deus quer, Deus deseja que todo o homem se salve. Todo o homem se salve. Por mais terrível que seja a sua história de vida. Por mais desesperada que seja a sua história de vida. Por mais extraordinária que seja a sua história de vida, Deus quer que todo o homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. E é nesta totalidade, é nesta universalidade que é independente da vontade do homem. Esta incomensurabilidade, este de tal maneira que alegra o nosso coração. E é isso que primeiramente nos fez fazer crer. Porque foi este amor do Senhor que primeiramente nos alcançou. Quando nós nada éramos, quando nós nada queríamos com Deus, quando nós estávamos tão afastados de Deus, como o dia está afastado da noite, ou como o Oriente está afastado do Ocidente, ou como o século I está afastado do nosso século. Quando nós nada queríamos com o Senhor nos amou. O Senhor nos procurou. Nos cantos mais escuros, nos cantos mais difíceis de encontrar, lá naquele lugar físico ou da alma que só o Senhor conhecia. Sem vergonha, mas por amor, o Senhor foi nos lá buscar. E é este amor, irmãos, que é importante
de pregar. E é este amor que deve ser inesquecível no nosso coração e no nosso entendimento, porque ele é o fundamento da nossa fé. E foi este amor que nos alcançou. Não fomos nós que o alcançamos. Foi este amor que nos alcançou. E por este amor, irmãos, só por este amor, nós devemos ser, como assim o desejamos, eternamente gratos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Porque nos amou, Ele entregou o seu próprio Filho por amor de nós. Mesmo naquele momento em que nós não queríamos nada com Ele. Mas há uma palavra, Senhor, há uma palavra, aliás, irmãos, espantosa na palavra do Senhor, profetizada por Isaías, em que diz que mesmo estando o Senhor já crucificado, aquilo que alegrava a sua alma, no meio daquela dor física, no meio das dores da crucificação, era ver o efeito da sua obra. Se alguma alegria, irmãos, haveria naquele lugar, conforme diz pela voz do profeta Isaías, de que o Senhor se alegrava por ver já o efeito da sua obra redentora na cruz do Calvário. Ainda não éramos nós nascidos, nem pensados, nem feitos. Já o Senhor se alegrava na cruz, porque nos via a cada um de nós, aqui sentados, nesta tarde, glorificando e louvando o seu nome, reconhecendo a razão principal de o fazer, reconhecendo o seu amor inestimável por cada um de nós. Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É triste, irmãos, quando o homem afirma não há Deus. A Bíblia chama esse homem de louco, porque esse homem não se apercebeu daquilo que perde. A sua vida, a sua alma, o conhecimento de Deus. Mas, meus irmãos, isso não significa que Deus não continua a desejar que todo o homem se salve e que nenhum se perca e todos venham ao conhecimento da verdade. Mas, meus irmãos, Paulo, na carta aos Romanos, alargou um bocadinho mais esta perspectiva sobre o amor de Deus. Se os irmãos quiserem acompanhar Romanos capítulo 5, Paulo alarga aqui mais esta perspectiva do amor de Deus, que é o amor que não desiste, que é o amor que procura, como aconteceu com a história que todos nós conhecemos do filho pródigo. É o amor que espera, é o amor que procura, como na parábola da dracma perdida e da ovelha perdida. É um amor que não desiste. É um amor que não desiste. E sobretudo é um amor, irmãos, como a palavra do Senhor diz, que o Senhor cumpriu e nos amou até ao fim. Pai, passa de mim este cálice. Pai, passa de mim este cálice. Contudo, porém, não se faça a minha vontade, mas a tua. Porque o Senhor já nos via, a cada um de nós, como resultado do trabalho da sua alma. Pai, passa de mim deste cálice. Mas não se faça a minha vontade, mas se faça a tua. E é este amor, irmãos, que nos buscou. E é este amor que nos alcançou. E é este amor que deseja todos os dias, a cada momento, que nós permaneçamos nele, para que um dia nos possamos alegrar na glória, face a face com o Senhor, que de tal maneira nos amou assim. Paulo abre um bocadinho mais a compreensão deste amor incomensurável do Senhor em Romanos, no capítulo 5. Temos aqui 3 ou 4 versículos fundamentais para responder àquelas duas perguntas, irmãos. Não havia propriamente uma narrativa sobre a qual eu pregasse nesta tarde, não havia propriamente um excerto bíblico, mas esta necessidade de responder a estas duas perguntas. Porquê é que cremos e porquê é que pregamos? Então, irmãos, neste capítulo 5, versículo 6, diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos,
morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Irmãos, nós conhecemos vários exemplos na história de pessoas que morreram por causas que julgaram nobres, por causas que julgaram justas, por causas que julgaram boas, por pessoas que amavam. A história tem estes testemunhos de gente corajosa, amante, que entregou a sua própria vida por causas que achava justas, boas, por pessoas que amava. Mas quem entregou a sua vida, irmãos? Quem ousaria entregar a sua vida pelos blasfemos, pelos ímpios, pelos ladrões, pelos assassinos? Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bem alguém ouse morrer. E a história tem vários exemplos destes. Mas Deus, irmãos, diz o versículo 8, e há aqui este verbo, que é um verbo, irmãos, fundamental nesta tarde. Mas Deus prova. Deus prova. Não disse apenas. Não foram palavras proféticas só de Isaías. Não foram apenas palavras proféticas. Foi o cumprimento dessas palavras que provou o amor de Deus. Provou. Há um versículo bíblico que diz com muita propriedade: provai, aqui não é provar no sentido gustativo, é provar no sentido de argumentar a veracidade de alguma coisa. Provai e vede que o Senhor é bom. E vede na vida cotidiana. Não é vede misticamente, é vede no cotidiano da tua vida. Nas coisas simples da tua vida. Vê, prova e vê que o Senhor é bom. Mas Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui pecadores, irmãos, na verdadeira acessão da palavra, transgressores, mas transgressores renitentes, perdão, não quero danificar o mobiliário, mas transgressores renitentes, daqueles que não queriam nada, daqueles que estavam longe e não queriam chegar perto. Mas o Senhor não desistiu e provou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho. Apesar de tudo isto, para, como diz aqui Paulo aos Romanos, de uma forma mais luminosa, o Senhor provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não havia nada, irmãos, em nós que agradasse ao Senhor, mas o Senhor nos amou. Não havia nada em nós, irmãos, nada de bom. Diz a palavra do Senhor, não por uma vez, mas por 2 ou 3 vezes, que o Senhor olhava dos altos céus para a humanidade e não havia um justo nenhum sequer. Nenhum sequer. E vemos, irmãos, a contagem regressiva de Abraão, quando intercedia diante de Deus por Sodoma e Gomorra. Senhor, e se houverem 20? Os irmãos reparem o número de partida. Não é só houver 20.000, é só houver 20. E se houver 15? E se houver 10? Mas mesmo assim, irmãos, com o número de partida tão reduzido, que neste caso era nada, porque o Senhor diz que não encontrou um justo nenhum sequer. O Senhor nos amou. O Senhor se dispôs a amar-nos. E a amar-nos incondicionalmente. E a amar-nos até ao fim. E a amar-nos até ao fim. Então, irmãos, partindo deste pressuposto, desta prova basilar, desta pedra angular da nossa fé, da nossa crença, da nossa razão de crer e da nossa razão de pregar. Quando Pedro escrevia nessa carta que devemos estar sempre disponíveis para partilhar com os outros a razão da nossa fé, a primeira razão, irmãos, é esta: Deus nos amou. Eu creio em Deus porque Deus me amou. Eu prego a palavra do Senhor porque Deus me amou. E é só por isso. E é só por isso. Mas depois, com maior clarividência, Paulo nos mostra outra coisa neste capítulo 5 de Romanos.
que diz no versículo 10 e 11. Porque se nós, sendo... Irmãos, as palavras em qualquer língua trazem um lastro. Os irmãos entendem de lastro, um peso atrás de si, não é? As palavras trazem uma história consigo. As palavras trazem um peso. Há palavras mais leves, há palavras mais pesadas, mas as palavras têm um histórico por trás de si, as palavras têm um peso por trás de si, têm um lastro por trás de si. As palavras não são neutras. As palavras não são neutras. E olha o que está aqui escrito. Porque se nós, sendo inimigos. Inimigos, irmãos. Inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, irmãos, o amor de Deus, que é essa coluna, essa base da nossa fé, da nossa pregação, do nosso testemunho, ela traz consigo alguma coisa de fundamental para o homem. Porque foi o amor de Deus que abriu a porta da reconciliação entre Deus e os homens. E nós nada fizemos para isto. Nem sequer o merecíamos. Porquê? Porque a palavra do Senhor diz com clareza, irmãos, para que em nós não haja dúvidas no nosso espírito, que nós éramos inimigos de Deus. Mas o Senhor, irmãos, no seu amor, abriu-nos a porta mais importante que existe nas Escrituras, que é a porta da reconciliação. E, meus irmãos, se há coisa pela qual nós devemos dar gratidão ao Senhor todos os dias, é porque nos deitamos e nos levantamos até onde quisermos e queira Deus que queiramos até ao fim. Até onde quisermos e queira Deus que queiramos até ao fim. Porque eu nunca mais me esqueci, irmãos, de um testemunho de uma jovem que é artista e que eu ouvi uma vez na televisão. Ela tinha um histórico familiar também evangélico e deu este testemunho, irmãos, que é provavelmente os testemunhos mais trágicos que existem, que é, abreviando, estava na conversa com o entrevistador e páginas tantas a meio da conversa e disse: um dia eu levantei-me de manhã, abri a janela do meu quarto, olhei para o céu e o céu estava vazio. Os irmãos entendem a dimensão deste testemunho? Toda a fé, irmãos, tinha vazio. Não é o céu físico, irmãos. É o céu em que ela acreditava. Um dia de manhã levantei-me, abri a janela do meu quarto, olhei para o céu e o céu estava vazio. É óbvio que isto não acontece de um momento para o outro, não é, irmãos? Também não é o tema da pregação desta tarde. Mas que o Senhor nos guarde para que nunca cheguemos aí. Certo, irmãos? Para que nunca cheguemos aí. Então, irmãos, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos, versículo 11, em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Irmãos, o que é a reconciliação? É Deus dizer-nos, através do Senhor Jesus Cristo: já não te considero mais meu inimigo, mas a partir de agora serás chamado filho de Deus. Oh, irmãos, isto é uma coisa gloriosa em qualquer idade, irmãos. Eu já não tenho muito bem a noção, se eu disser um disparate, depois tu corriges-me, mas a minha filha aceitou o Senhor, tinha pai 6 anos, 6 anos e meio, uma coisa por aí, numa escola dominical, com um pastor que já partiu para o Senhor, nosso irmão Batista. E isto, irmãos, é para os meninos de 6, é para os jovens de 16, é para os de 36, é para os de 66, é para os de 96. A porta da reconciliação, irmãos, está aberta para todas as idades. A porta da reconciliação está aberta para todas as idades. E, meus irmãos, pelo qual, diz o versículo 11,
mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual Jesus agora é sempre um tempo presente. Tenha sido a carta de Romanos lida na altura em que foi escrita pela Igreja de Roma, tenha sido lida ao longo dos séculos até ao dia de agora, em que estamos presentes na casa do Senhor, agora é a palavra que está ali escrita. É sempre um momento presente. Até que a palavra do Senhor se cumpra em todas as circunstâncias. Agora é o tempo de alcançar reconciliação. Irmãos, e esta reconciliação, ela tem duas bênçãos muito importantes. A primeira está no versículo 1 desse capítulo 5 de Romanos. Irmãos, porque Deus nos amou, Ele enviou Cristo para que através do sacrifício na cruz do Calvário, nesse lugar de redenção, nós pudéssemos alcançar reconciliação com Deus, através da cruz. Mas agora que alcançamos reconciliação, há uma bênção extraordinária que a palavra do Senhor nos diz neste versículo 1 do capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Já não somos inimigos. A Bíblia já não nos chama inimigos. Mas agora que estamos reconciliados, agora que o amor do Senhor nos alcançou e que nós o aceitamos, a palavra do Senhor diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Olha, irmãos, já que mais não seja, pelo menos que seja um ato de inteligência, ou algum dos irmãos quer ter Deus como inimigo. O autor da carta aos Hebreus diz assim, coisa terrível a cair nas mãos do Deus vivo. Olha, já que mais não seja por um ato de inteligência. Mas não, irmãos, é por amor. É por reconhecimento de que nada temos merecido. Por conhecermos quem nós éramos. Porque cada um de nós, irmãos, conhece bem o seu próprio coração. Por conhecermos quem nós éramos antes do Senhor nos ter alcançado. E sabendo agora quem nós somos. É muito difícil, irmãos, não reconhecer o amor de Deus no nosso coração. A reconciliação que Ele nos ganhou na cruz do Calvário. Essa porta de salvação. Que ainda hoje continua aquela palavra, Deus quer que todos os homens salvem. Deus quer que todos os homens salvem. E venham ao conhecimento da verdade. E, meus irmãos, com esta reconciliação, vem isto que eu acho que é uma bênção, irmãos, impagável. Sendo depois justificados pela fé, temos paz com Deus. Agora temos Deus por nós. Agora não temos Deus contra nós. Agora temos Deus por nós. Agora temos Deus não apenas Deus, mas temos Deus Pai. Deus Todo-Poderoso. Deus Providenciador. Agora já não somos inimigos. Agora somos filhos. Agora já não é Deus contra nós. Agora já é Deus por nós. E se nós quisermos, irmãos, é Deus por nós até ao fim. É Deus por nós até ao fim. E, meus irmãos, vejamos, sendo depois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E então terminaria, irmãos, nesta tarde. Porque é que eu creio? E porque é que eu prego? Eu creio e prego, em primeiro lugar, porque Deus me amou. Eu creio e prego, porque o Senhor me deu uma nova vida. Eu creio e prego, porque o Senhor abriu para todos os homens, para mim inclusive, um lugar de reconciliação com Deus. Eu creio e prego, porque após ter alcançado esta reconciliação em Cristo Jesus, tenho paz com Deus. Há pouco o nosso irmão dava este testemunho, que é um testemunho triste, naturalmente, por aquilo que é e pelas circunstâncias em que foi. Mas, meus irmãos, quer quando nós estamos em paz com Deus, quer vivamos, quer morramos, quer acordemos, quer adormeçamos, estamos em paz com Deus.
estamos em paz com Deus. E finalmente, cremos e pregamos, por causa do final do versículo 2, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Porque a história da redenção, irmãos, começou na cruz, mas não terminou na cruz. Passou por um sepulcro, mas não terminou no sepulcro. Começou na cruz, passou pelo sepulcro, mas continua no céu. E por isso, irmãos, pregamos porque o Senhor nos amou. Pregamos porque em Cristo Jesus o Senhor nos reconciliou consigo. E por causa desta reconciliação, hoje temos paz com Deus. Mas também queremos, irmãos, e também pregamos, porque a palavra do Senhor tem esta permanente esperança de um dia estarmos com o Senhor na glória, porque Cristo, que morreu, foi ressuscitado. E por isto pregamos, e por isto queremos, e por isto nos alegramos. Que o Senhor ricamente nos abençoe. E que nós, irmãos, a cada dia, quando nos levantarmos, possamos acordar com o barulho no céu. Porque o céu é um lugar barulhento, irmãos. Os irmãos leiam lá Apocalipse e só ouvem a barulho. É um barulho de grande gozo. Não é? De grande gozo. De adoração, de louvor. E que nós possamos, irmãos, acordar ao som do barulho do céu. E nunca, irmãos, abrimos o nosso store, olhamos para o céu e vemos o céu vazio. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe até ao fim. Porque Ele nos amou até ao fim.